Capítulo 131. Wilde. Lindy estava guardando a corda usada para amarrar as pessoas e a colocou dentro do balcão. Ouvindo isso, ele levantou a cabeça e disse casualmente: Joseph não encontrou o paradeiro de seu velho amigo. Não pergunte por que há uma corda, é para encadernar livros. Ele ainda se lembrava de que a primeira vez que Joseph foi à livraria foi para se reconciliar com Wilde. Já fazia mais de um mês, e ele ainda não havia encontrado ninguém, e a eficiência era muito baixa. Oscar Wilde passou por uma crise em que o velho ninho vazio foi brutalmente cobiçado por seus filhos indignos. No entanto, isso não descarta a possibilidade de que Lao Wang tenha evitado Joseph deliberadamente. Afinal, os dois tiveram conflitos no passado. Embora Joseph tivesse a ideia e a ação de se reconciliar ativamente, isso não significava que Lao Wang estava disposto a aceitar. Sim. A testa de Claude estava suando. Inferno, velho amigo, o professor agora quer tirar Wilde e arrancar seu coração e pulmões, mas para ser preciso, não é completamente inútil, encontramos uma pequena pista. Ele estava na 52ª há algum tempo. Apareceu perto da rua e deve ter estado lá por um longo tempo, pelo menos um dia. Rua 52. Lindy calculou aproximadamente a localização em seu coração e ficou um pouco surpreso. Não é esse o lugar onde a segunda explosão e incêndio aconteceram recentemente. Embora mais de uma semana tenha se passado desde o incidente, o acidente ainda está sendo acompanhado e relatado em transmissões de TV. Dizem que o grau do acidente lá é pior do que a última explosão de vazamento de gás nesta rua. Parece que alguns manifestantes aproveitaram a chuva forte para plantar bombas no sistema de esgoto. As explosões em série fizeram a fundação desabar. Além da inundação das ruas, a válvula central de esgoto destruída estava fora de controle, e a inundação convergente arrasou diretamente várias ruas até o chão. Não só isso, os manifestantes atacaram o leste e o oeste, e também atacaram as instituições de pesquisa científica na área central. Foi como pular na cara do Distrito Central, o que provocou a Delegacia Central de Polícia a despachar diretamente e conduzir uma investigação em larga escala. Ou seja, o cordão foi puxado há alguns dias. E Wilde realmente ficou na rua número 52 por um dia inteiro. Você sabe, é uma área duramente atingida por inundações, e os moradores foram transferidos há muito tempo. Não há razão para pessoas comuns ficarem lá, muito menos por um período tão longo de tempo. Lindy podia sentir claramente pela expressão e tom de Claude que o que ele estava se referindo era o período de tempo em que o ataque à bomba aconteceu antes, e pode até ser no mesmo dia. O velho Wang pode ter algo a ver com esse ataque. Lindy percebeu o fato em seu coração, o que Claude realmente queria expressar. Poderia ser que Lao Wang foi estimulado pelo que aconteceu com Charles, então a que tipo de organização jornalística ele se juntou? Infelizmente, ele não veio me ver desde que devolveu os livros da última vez. Lindy se sentiu um pouco desconfortável, sentindo que seu antigo cliente parecia ter se perdido, e perguntou: está relacionado ao assunto na 52 ND Street. Você não precisa esconder, apenas diga. Sim. Claude deu um suspiro de alívio. Eles realmente adivinharam que o dono da livraria estava por trás do incidente do White Wolf, mas agora parece que não deveria estar. Mas é difícil dizer sobre Wilde. Em termos de tempo, embora fossem todos convidados, Wilde chegou mais cedo, e ainda havia presentes de Wilde no balcão. Se o dono da livraria os ajudou a lidar com Wilde, a probabilidade de sucesso era muito pequena. Só espero que o dono da livraria possa fornecer algumas pistas. O professor está rastreando seu paradeiro, espero que você possa ajudar, podemos pagar o preço que precisamos. A Torre do Ritual Secreto conduziu uma investigação abrangente do altar no esgoto naquela época e seus arredores. Primeiro, encontrou o hálito etérico deixado por Wilde perto do campo de batalha. Segundo, os caçadores usaram sacrifícios de sangue antes, e havia vestígios tênues de Wilde.
Joseph e Wilde lidaram um com o outro por quase metade de suas vidas, e eles não conseguem entender muito bem as características de seus feitiços. Ele disse que sim, basicamente eles são quase os mesmos. Lin-Die franziu a testa, já usando palavras como investigar. Lao Wang pode ter se tornado um suspeito criminal. O que diabos ele fez? Eu tento o meu melhor, mas já que este é o caso, acho que há algo que precisa ser dito. Lin-Die disse, agora mesmo você disse no comunicador que o banquete de sangue retomou a atividade, certo? Você está direcionando a prisão deles. Claude assentiu. Bem, essa organização existe há muito tempo, mas suas ações são muito obscuras, e o intervalo de tempo é muito longo, o pessoal está espalhado e a composição é complicada. O registro pode ser rastreado até décadas atrás. Temos rastreado intermitentemente. Recentemente, vestígios de suas atividades foram descobertos. ... Isso ainda é um esquema de pirâmide há muito estabelecido. Parece realmente maligno, mas deve ser uma organização criminosa poderosa que pode manter a Delegacia Central de Polícia indefesa por décadas ou até mais. E a voz do comunicador agora mostrou a aparência de uma troca de tiros feroz. Pode-se ver que esta não é apenas a gangue MLM que Lin-Die pensou naquela época, mas também uma organização terrorista armada. Lin-Die suspirou. O velho Wang me disse antes que o banquete de sangue o convidou para participar, mas eu o interrompi naquela época. Mas ele provavelmente não me ouviu. Há algum tempo, ele me disse que havia uma festa recentemente, deve ser o ponto. Claude congelou por um momento, então abriu os olhos de repente. O mago das trevas destrutivo, o homem sem rosto com escamas negras, Wilde, já foi convidado para participar do banquete de sangue. Esta é uma notícia importante, e não muito depois que o paradeiro de Wilde foi descoberto, o banquete de sangue apareceu. Será que Wilde ainda se juntou ao banquete de sangue, apesar da dissuasão do dono da livraria? Esta organização maligna existe em Nu há muito tempo. Seus membros incluem várias forças. Depois de reunir os membros em uma forma específica, o iniciador emitirá tarefas e fornecerá recompensas. Os participantes as concluirão juntos, e o intermediário as testemunhará e garantirá. Desta vez, a Torre Mi suspeita que o banquete de sangue está causando problemas. Eles pensaram originalmente que um personagem e identidade como Wilde não se juntariam ao banquete de sangue, mas se for esse o caso, então recentemente, o banquete de sangue convocará novamente os membros para agir. A torre do ritual secreto precisa ser investigada o mais rápido possível. Obrigado pelo seu lembrete. Claude se levantou sinceramente e saudou Lin-Die. Agora ele finalmente acreditava que o dono da livraria era amigável, e estava disposto a lembrá-los de um assunto tão importante. É que, bem, não há muitas pessoas de alto escalão como donos de livrarias neste mundo. Claude suspirou em seu coração, sem mencionar que não apenas o banquete de sangue foi reativado agora, mas também várias organizações de caçadores estão começando a ficar inquietas. ... Claro que a organização de caçadores está inquieta. Eles têm o sangue de feras, agressivos e brutais por natureza, rangem os dentes e sugam sangue, estão sempre se preparando para a batalha e podem correr para a frente quando sentem o cheiro de um traço de sangue. E agora, o sangue mais tentador foi colocado na mesa, a fórmula original do lobo branco. Jizishu levou as aranhas recém-nascidas a ganhar a maior parte do território do lobo branco. Neste curto período de menos de meio mês, eles vivenciaram 3 batalhas em grande escala e inúmeros pequenos atritos. Eles mal têm tempo para dormir e repetem as lutas, tornando-se mais fortes e expandindo-se rapidamente o tempo todo. Mas as desvantagens inevitavelmente surgiram. Jizishu recebeu a notícia de que outras organizações de caçadores planejaram um 4º ataque e, desta vez, será a batalha mais importante. Vença, a aranha permanece firme, perca, nada, incluindo a vida. Na segunda semana após Jizishu retornar da livraria, Pale Night Watchman
Ackerman chegou à antiga fortaleza do Lobo Branco e se tornou oficialmente um membro da Aranha. Fim do capítulo. Capítulo 132. Jizishu está ansioso pela chegada de Ackerman há muito tempo. Este caçador, que ainda não foi oficialmente classificado, mas já tem a reputação de superar o nível de destruição geral, se tornará o maior poder de combate atual da Aranha e será o maior poder de combate da Aranha por muito tempo. Embora Ackerman tenha assumido a recompensa de Wild e então revogado a Operação Coquette, muitas pessoas têm uma opinião muito ruim sobre ele, pensando que ele não tem força proporcional e está apenas sensacionalizando. Mas se você pensar sobre isso com cuidado, entenderá que é impossível para a Sociedade da Verdade confiar uma tarefa de recompensa tão importante a alguém que não pode concluí-la. Antes que o próprio Ackerman decida desistir, a Sociedade da Verdade deve ter uma base para acreditar que Ackerman tem a capacidade de cumprir a missão. Em vez disso, a Verdade espalhará a notícia, talvez seja uma vingança pelo comportamento de Ackerman de provocá-los. Se você pensar dessa forma, Ackerman é, sem dúvida, uma pessoa muito louca e ousada que ousa provocar a Sociedade da Verdade. No entanto, para Jizishu, o mais importante é que ele foi apresentado pelo dono da livraria, então Jizishu acredita em sua força incondicionalmente. O que o dono da livraria disse deve ser verdade. JPG. Quando Ackerman chegou, a aranha estava sitiada por caçadores na antiga fortaleza do Lobo Branco por 3 dias, e caçadores de outras forças estavam patrulhando por toda parte. Embora a força desses caçadores seja obviamente muito menor do que a de Ackerman, é obviamente imprudente iniciar um ataque em larga escala se eles estiverem alarmados. No entanto, obviamente não é difícil para Ackerman, que é proficiente em camuflagem, entrar furtivamente com um pequeno disfarce e ver Jizishu. Bem-vindo à aranha! Jizishu curvou-se para o caçador de aparência comum à sua frente em saudação, sua bengala tocou o chão e um sorriso elegante apareceu em seu rosto delicado e glamouroso. Ackerman também executou a etiqueta de um caçador, olhando secretamente e avaliando o líder aranha na sua frente com os olhos de um velho caçador. Embora pareça jovem, seu olhar é afiado e sua respiração é firme, assim como um lobo solitário olhando pacientemente para sua presa, escondendo-se atrás dos arbustos e desaparecendo num piscar de olhos, deixando apenas o gosto residual de um olhar espião, o que faz as pessoas se sentirem peludas. Este é um caçador excelente e endurecido pela batalha. O que o deixou ainda mais surpreso e com o coração partido foi que os olhos da outra parte estavam claros, e não havia sinal de que sua sanidade estivesse infectada pelo sangue imundo. Ackerman pode sentir que o estado do oponente está infinitamente próximo de quando ele rompeu no início, ou seja, Jizishu está prestes a atingir o limiar do nível de destruição, e ele está apenas perto da porta. Mas isso significa que a concentração de sangue imundo em seu corpo definitivamente já está muito alta. No entanto, ela não mostrou nenhum fenômeno anormal, e até se comportou muito pacificamente. Ackerman tremeu todo, sua expressão animada, e ele pensou no novo caminho que o dono da livraria lhe disse. Acontece que esse era o verdadeiro novo caminho, não se referindo ao seu novo caminho, mas ao novo caminho do caçador. Não ser torturado por sangue imundo, não sofrer um destino condenado à loucura. Vendo a mudança na expressão de Ackerman, Jizishu imediatamente entendeu o que a outra parte estava pensando, e disse em uma voz profunda: "Acho que você deveria ter sentido, certo?" Ackerman assentiu, respirou fundo e disse: "É esse o poder que o Sr. Lin confiou a você?" "Isso mesmo." Jizishu assentiu, seus olhos estavam profundos, e ele disse palavra por palavra: "Controle o poder do sangue imundo." Ackerman de repente não conseguiu controlar suas emoções, quase engasgou e cobriu o rosto e disse: "Louvado seja o dono da livraria, esta será uma maneira de salvar todos os caçadores." Oh, meu Deus, meu pai, mãe, professor, amigo, todos morreram de sangue imundo, eu vi com meus próprios olhos que seus ossos foram gradualmente distorcidos, cobertos de cabelos e olhos, mas eles eram impotentes. Esse tipo de desespero realmente fez as pessoas entrarem em colapso.
Ele falou consigo mesmo por um longo tempo antes de perceber sua gafe, rapidamente acalmou suas emoções, apontou para seu cérebro com um sorriso irônico e disse: eu também estou sendo afetado, não importa quais emoções estejam sendo infinitamente ampliadas, não havia como controlá-lo e isso me fez sentir como um lunático. Jizishu pode entender os sentimentos da outra parte. Antes de receber sangue e a besta, ela era constantemente torturada por alucinações. Tudo ficará bem agora. O dono da livraria dará boas notícias aos caçadores. Sob sua proteção, ganharemos uma nova vida. Jizishu confortou a outra parte e, para fortalecer a confiança mútua, ele trocou a força e a orientação que recebeu do dono da livraria. Na atividade harmoniosa e amigável de elogiar o dono da livraria, os dois chegaram a um profundo consenso e se tornaram bons parceiros diretamente. Até que as pessoas abaixo relataram que os caçadores que sitiaram a aranha finalmente aproveitaram a noite para atacar. Até agora, existem apenas 3 caçadores relativamente grandes em Nujin, incluindo o antigo Lobo Branco, e agora os 2 restantes participaram do cerco. Eles vieram ferozmente, as defesas externas da antiga fortaleza foram rapidamente violadas e a linha de defesa foi rapidamente fechada. Eckerman imediatamente se levantou e se preparou para dar a esses caras que não conheciam as alturas do mundo e ousaram bloquear as grandes conquistas concedidas pelo dono da livraria uma noite inesquecível. Mas Jizishu o deteve, mostrando um sorriso secreto: deixe-os entrar, eu tenho um presente para eles. Eckerman parecia confuso, mas viu Jizishu levantar o braço, uma videira fina lentamente se esticou ao redor de seu braço branco e esguio e então rapidamente floresceu uma delicada rosa vermelha. Eckerman congelou por um momento, então apontou trêmulo para a rosa em seu braço e engoliu em seco. A experiência horrível na livraria da última vez ainda existia em seu coração e se tornou uma sombra psicológica inesquecível. Ele não esperava que o dono da livraria realmente desse a semente do desejo a Jizishu. Não é de se admirar que ela esteja tão confiante, isso é simplesmente uma armadilha cuidadosamente preparada por ela, o cerco é simplesmente uma ilusão, e a verdadeira captura apenas começou. Jizishu acariciou gentilmente a rosa levemente balançando em seu braço, e entre os botões florescendo, globos oculares mostravam olhares gananciosos e sanguinários. Os rizomas das rosas se estendiam até o solo, ocupando toda a antiga fortaleza durante esta semana. Mas na densa noite lá fora, um pesadelo que nunca será esquecido pelos sitiantes começou silenciosamente. Quando eles entraram triunfantemente na fortaleza e observaram as aranhas recuarem firmemente, fugindo em todas as direções e se preparando para matar desenfreadamente, de repente descobriram que o chão estava tremendo. A princípio, eles pensaram que era um terremoto, mas então, um grande número de vinhas grossas rapidamente perfuradas para fora do solo cobriram todos os edifícios. Essas vinhas se contorceram, e suas formas eram estranhas e aterrorizantes. Como os meridianos de carne e sangue podres, eles desenvolveram olhos e membros. Essas coisas são como uma mistura de plantas e humanos, e é nojento de se olhar. Imediatamente depois, eles rastejaram em direção aos intrusos. Agarrando seus pés e mãos, eles se enrolaram em seus corpos intimamente, e se enterraram em todos os buracos em seus corpos. Neste momento, aqueles que ainda estão acordados podem ver um objeto desconhecido se contorcendo sob a pele de um companheiro humano completo, esticando a forma de mãos, pés ou olhos extras, distorcidos além da forma humana, e os olhos ainda estão voltados para eles olhar desesperado. Mas até este momento, eles descobrirão que não têm desejo de resistir, eles só podem suportar a dor severa, gritando e sendo despedaçados. Uma imagem do purgatório na terra. De pé em um lugar alto, Jizishu observou com um sorriso enquanto os intrusos eram mortos e mastigados pela gaiola tecida de carne e sangue, e a carne e o sangue se contorcendo formavam uma flor enorme, que abriu camadas de pétalas, revelando suas presas e partes bucais. Soltou um rosnado satisfeito, a semente do desejo devorou a carne e o sangue, e se transformou em um monstro extremamente aterrorizante.
A carne picada cobria as paredes e o chão da fortaleza, e o nome, Nightmare Weaver, foi amplamente espalhado entre os caçadores após esse massacre. Fim do capítulo. Capítulo 133. Jizishu estava gostando da matança. Como caçador, a coisa mais feliz é tecer armadilhas e completar uma caçada perfeita. Embora desta vez ele tenha usado a semente do desejo dada pelo dono da livraria, mas passou muito tempo induzindo pacientemente a presa a relaxar sua vigilância, guiando-a a tomar uma decisão de sitiar, e finalmente caiu na armadilha sem saber. O arranjo de tramas. Ela usou a fórmula original para expandir o número de membros da organização e controlou sua antiga rede de inteligência com a ajuda da alma de Hatch, Ryan capturada por Iron Will. Devo dizer que Ryan é de fato um personagem bastante assustador, é inimaginável que ele e os subalternos das trevas se espalharam por toda a base de quase todas as forças, e na organização dos caçadores, há até fantasmas que penetraram nos escalões superiores. Se não fosse por isso, as ações de Jizishu não seriam tão suaves agora. Felizmente, ao mesmo tempo, ela frequentemente sente medo. Se não fosse o dono da livraria agir naquele momento, deixe a gárgula matar Ryan. Ele também pode usar a marca de lealdade que foi removida para enganar Jizishu, continuar a se esconder como um imperador subterrâneo, e até mesmo usar Jizishu para passar da escuridão para a luz para realizar sua ambição e desejo de controlar o grupo de caçadores. Felizmente, Jizishu foi favorecido pelo dono da livraria e foi escolhido como o pioneira do novo caminho do caçador, e obteve ajuda do dono da livraria. Finalmente inaugurou o momento da vitória completa. Toda a velha fortaleza estava coberta com uma espessa camada de carne picada, e o forte cheiro de sangue parecia ter se transformado em substância, e o campo de visão estava coberto com uma névoa avermelhada. Jizishu estreitou os olhos e respirou fundo. A invisível vontade de ferro, como um polvo flutuante, se contorceu atrás dela, esticando seus tentáculos, coletando as almas dos mortos. Embora algumas dessas almas tenham ficado incompletas por causa da semente do desejo, elas ainda são excelentes tributos, porque vêm de pessoas extraordinárias. Ela pretende dedicar essas almas às gárgulas da livraria. Bem, já que o dono da livraria a ajudou tanto, ela não tem nada a retribuir, então ela só pode alimentá-la silenciosamente. O dono da livraria trata seus animais de estimação com muita severidade, tratando-os como decorações. Este não é um palpite aleatório de Jizishu, mas Xiaohua, o nome da semente do desejo, disse a ela regurgitando o desejo. Agora, a ganância e a tirania da semente do desejo são em parte devido à natureza e em parte porque ela está com muita fome para devorá-la. Jizishu frequentemente se pergunta se a abordagem do dono da livraria também é um método de domesticação, mantendo esses monstros em um estado de fome por um longo tempo, e eles se tornarão extraordinariamente ferozes quando atacarem. Eckerman ficou ao lado dela, também olhando para toda a velha fortaleza agitada, deu de ombros impotente e disse: "Parece que você não precisa que eu tome uma atitude." Sua visão de Jizishu foi renovada agora. Embora ele tivesse um relacionamento com a livraria antes, era inevitável que ele considerasse Jizishu um júnior por causa de sua força. Mas agora, sem sua ajuda, Jizishu claramente organizou os atacantes. Tal liderança é realmente digna do favor do dono da livraria. Ele já considerava Jizishu um amigo do mesmo nível em seu coração. Jizishu balançou a cabeça. "Está aqui, mas há mais uma coisa importante que precisa de sua ajuda." "Fale, senhor." Eckerman mudou de endereço e saudou. "Pela vontade do dono da livraria, sou obrigado a fazê-lo." Jizishu sorriu, mas não falou. Ele apenas fez um gesto para que ele o seguisse e o levou de volta ao salão de reuniões da antiga fortaleza. As aranhas estão contando os troféus e prisioneiros, e a limpeza do campo de batalha naturalmente ficará a cargo do instigador. Desta vez, foram as verdadeiras equipes de elite das outras duas organizações de caçadores que atacaram. Desde sua aniquilação, a situação de ambos os lados foi completamente revertida. Ao vê-la chegando, Max e Kei imediatamente foram até ela.
Ambos são amigos próximos que a seguem há vários anos e agora foram promovidos por ela a vice-líderes das aranhas. Naturalmente, assim que se aproximaram, viram Eckermann e sentiram a vaga repressão dos superiores. Jizishu fez uma breve introdução e foi considerado conhecido. Os dois se entreolharam, ambos estavam felizes, não esperavam um apoio tão forte. Embora a jovem tenha aquela estranha semente de desejo, ninguém desgostaria de ter um poder de combate destrutivo extra ao seu lado. Kay se inclinou e sussurrou: Senhorita, Lord Haywood chegou e está procurando por você. Entendo. Jizishu deu um tapinha no ombro de Kai, sorriu e disse: Estou procurando por ele também, onde ele está, me leve até ele. Iron Will, há muito tempo está ciente da chegada de Haywood. Kai assentiu e liderou o caminho. Jizishu disse a Eckermann: Por favor, venha comigo, o senhor. Haywood é um poderoso mago branco e um convidado contratado por meu pai. Ele não é um estranho. Eckermann olhou para os olhos significativos de Jizishu e entendeu que provavelmente era ali que ele queria ajudar, assentiu e disse: Tudo depende de você, o líder. Haywood foi temporariamente colocado em uma sala vazia. Como um mago branco contratado pela Holy Resources, ele naturalmente não teria falta de dinheiro. Junto com a nobreza única de um mago, ele se comportou melhor do que uma dama nobre nesta recepção humilde. Para não gostar, mas quando viu Jizishu chegando, ele ainda sorriu e disse: Senhorita, ouvi dizer que você me pediu uma nova marca de lealdade. Shua! A bengala na mão de Jizishu girou de repente, e a lâmina saltou uma após a outra, com uma luz fria. Ela estreitou os olhos e sorriu: Sim, quero que você se marque com lealdade. Oh! Rosto de Haywood estava rígido. Você, o que quer dizer? Sua expressão rapidamente escureceu. Você está insultando e provocando o mago branco. Acho que nem seu pai ousaria tratar um famoso mago branco assim. Haywood ficou furioso e, antes que pudesse fazer um longo discurso, Eckermann apareceu silenciosamente atrás dele, e a lâmina curta e afiada pressionou seu pescoço, fazendo sua voz parar abruptamente e trêmula disse: Por favor, pare. Jizishu disse: Você quer sua fama ou sua vida? Google. Haywood engoliu em seco e disse suando frio: Destino, destino. Ele agora está totalmente ciente de que seu negócio de compra e venda do método de quebra de marca de fidelidade pode ter sido exposto. Jizishu disse: Então, posso perguntar como sua marca de fidelidade expirou sem motivo? Eu disse. Haywood levantou as mãos e disse em voz alta: Eles são todos Ash Chambers of Commerce. Eles dizem que fornecem um ambiente de negociação absolutamente confidencial e parceiros de negociação absolutamente seguros. Estou fascinado. Neste momento, a noite do massacre sangrento à distância e a execução do fantasma interior, incidentalmente, não afetaram a tranquilidade da livraria. Lindy pegou emprestada a luz do abajur para abrir o registro de empréstimos e verificar as informações de contato e endereço de Wilde. Fim do capítulo. Capítulo 134. Lindy disse a Joseph que não tinha o endereço de Wilde. Esta declaração é na verdade uma mentira. Mas não divulgar informações do cliente é ética profissional, embora seu trabalho seja folclorista, mas como diz o ditado, é preciso amar o próprio trabalho e ter princípios ao abrir uma livraria. Depois que Claude saiu, Lindy pegou o livro de registro e começou a procurar as informações de contato e endereço de Wilde. O registro não é grosso, mas o número e os intervalos entre os quais Wilde pegava livros emprestados são relativamente longos. Lindy só se lembrou de que havia escrito informações relevantes quando se registrou pela primeira vez. Quando virou para a primeira página, Lindy finalmente encontrou o número do comunicador fixo e seu endereço que Wilde anotou 2 anos atrás. Rua 387. Este lugar está quase se aproximando da entrada do centro da cidade. O faraó realmente mora muito longe. É difícil para ele vir aqui todas as vezes. Lindy olhou para ele e não conseguiu evitar suspirar para si mesmo. Essa distância, supondo que leve 3 ou 4 horas para dirigir,
Assim mesmo, Lao Wang ainda virá aqui para pegar livros emprestados, o que realmente deixa Lin Jie cada vez mais preocupado com a situação desse velho de ninho vazio. Sem um bom sustento espiritual, é fácil ser enganado. Lin Jie pensou um pouco e decidiu não ligar para Wild ainda. Afinal, ele não sabia da situação específica com o banquete de sangue, então parecia fácil assustar a cobra ligando para ele precipitadamente. Quando você chegar lá, poderá decidir se ligará ou não e o que fazer de acordo com a situação de Lao Wang. Se Lao Wang for racional e estiver lá, então não há problema, mas se Lao Wang estiver fora, então espere um pouco mais. Deus, vamos ver se há algum vestígio dessas gangues criminosas. De qualquer forma, agora que Moen está vigiando a loja, ele pode ir mais longe e por mais tempo. Se Lao Wang realmente sofreu lavagem cerebral por algum grupo criminoso como cúmplice, Lin Jie teria que lavá-lo de volta, não importa o que ele dissesse dessa vez. Claro, Lin Jie também considerou o risco de tal passado, mas ele tem certeza de que se Lao Wang tiver confusão e dúvidas em seu coração, ou se houver mudanças em sua vida, ele definitivamente virá até ele primeiro. Agora que foi tão repentino e não havia notícias de Lin Jie, significava que Lao Wang ou tinha outros planos próprios e sua situação estava estável, ou era tarde demais e incapaz de pedir ajuda a outros, e ele já havia caído nas garras do diabo. Resumindo, existem duas situações extremas, uma é boa se Lin Jie for, e a outra é que Lin Jie tem que ir. Embora seja um pouco perigoso, de acordo com Bain, eu deveria ser capaz de me proteger contra pessoas comuns agora. Lin Jie largou a caneta, coçou o queixo e caiu em pensamentos profundos. A fruta da última vez, transformou meu corpo em algo. Pelo menos minha força parece ter aumentado muito, mas não sinto muito pelos outros por enquanto. O efeito da esgrima no combate real é bom. Deixe Moen fazer uma caixa de piano e trazer a espada sagrada de Candela. Quando a esgrima estiver concluída, Bain poderá me contar sobre a história do fim da Segunda Era. Estou ansioso por isso. Em segundo lugar, aqueles éteres que não têm onde colocá-los temporariamente, preciso construir um sonho meu primeiro, mas ainda não há progresso. Sonhos são simples, mas se você quiser ter um sonho lúcido que seja exatamente o mesmo que você imaginou, a dificuldade aumenta exponencialmente. Eu me pergunto se Bain escolheu deliberadamente o caminho mais difícil para mim. Os pensamentos de Lin Jie inconscientemente se voltaram para resolver a situação atual. Depois de pensar um pouco, percebendo que era tarde da noite, ele suspirou, balançou a cabeça e decidiu ir para a cama primeiro. Hoje à noite, ainda encontro Bain no meu sonho. A escuridão veio como prometido, seguida por neve branca e flores voando e balançando. Nos próximos dias, Lin Jie continuou a aprender habilidades de espada e construção de sonhos com Bain. Depois que ele contou a Bain sobre suas dúvidas, esta última respondeu que ela realmente não entendia como os humanos sentem e usam o éter, então o que ela ensinou a Lin Jie foi o método que ela sempre usou, e unilateralmente sentiu que Lin Jie deve ser possível. Lin Jie secretamente reclamou que este é realmente o professor mais irresponsável que ele já conheceu, e ele também aprendeu que a outra parte não é um ser humano. Quanto ao que exatamente é, Bain não disse. Claro, ele ainda tem que ser respeitoso na superfície, afinal, ele agora entrou no processo de batalhas simuladas com os monstros no sonho prateado, e os níveis desses monstros são todos controlados pela mente prateada. Caso Bain esteja infeliz, Lin Jie acordará com o corpo dolorido no dia seguinte. Algumas coisas que aconteceram no sonho serão refletidas na realidade, e Bain usou isso para estimular Lin Jie, mas por algum motivo, ele sempre sentiu que algo estava estranho. No entanto, durante esse processo, Lin Jie finalmente construiu o primeiro protótipo de seu próprio sonho. A noite foi tão gratificante que não foi o suficiente, Lin Jie pensou sobre isso e decidiu espalhar o tempo do dia, de modo que parecesse estar dormindo de bruços o dia todo na superfície. Depois que Morne atendeu ao seu pedido, ele construiu uma caixa de piano do tamanho certo para segurar a espada sagrada.
Lin Jie disse a Moen para ficar de olho na loja, e explicou todos os procedimentos após pegar livros emprestados, e embarcou na estrada para salvar o faraó. Assim que ele saiu pela porta, seu coração pulou uma batida. Ele virou a cabeça e viu as vinhas finas na parede se curvando e crescendo na beira do beco escuro não muito longe, combinando-se para formar uma caligrafia. Vá aqui, seta apontando para a direita. Isso mesmo, as vinhas finas e verdes também colocaram de brincadeira uma flecha apontando para o beco. Pretinho. Lin Jie entendeu instantaneamente que Xiao Wei havia aparecido novamente, e veio ajudar novamente. Eu sempre sinto que Xiao Wei tem aparecido cada vez mais frequentemente ultimamente, e tem se tornado muito disposto a ajudar. Ele pensou consigo mesmo, pensando que ele deve ter feito algo para agradar Xiao Wei recentemente. Lin Jie não promoveu seu próprio livro recentemente, mas ele tem uma energia muito positiva para guiar Rudy e os delinquentes de 2 anos para corrigir seus maus caminhos e embarcar em um novo caminho. E o padre Vincent que levou meio pé para o abismo do vício e o fez ter esperança de encontrar a verdade. Parece que Xiao Wei também concorda com essas práticas dele, e ele praticará mais no futuro. Lin Jie entrou no beco enquanto pensava. Os arredores foram instantaneamente mergulhados na escuridão, e em 3 ou 2 passos, ele saiu da escuridão. Na frente dele, havia um prédio como uma vila, e a porta não estava longe. Lin Jie ergueu as sobrancelhas, a força de Xiao Wei parecia um pouco como enviá-lo para viajar naquela época. De qualquer forma, vamos ver qual é a situação de Lao Wang agora. Ele estendeu a mão e bateu na porta. Wild estava conduzindo uma nova rodada de rituais de sacrifício. O chão estava coberto de sangue e membros pertencentes a bestas dos sonhos, e o corpo inchado e retorcido de Harris estava no centro. De repente, houve uma batida na porta. O rosto de Wild mudou repentinamente, ele não percebeu a flutuação do éter, quem apareceu na porta silenciosamente. Ele acenou com a mão, e a cena do lado de fora da porta apareceu no ar. O jovem com um estojo de violino apareceu na porta do nada com um sorriso no rosto, e então bateu na porta. Chefe Lin, por que ele veio aqui? É por causa do meu plano não autorizado. Wild ficou surpreso por um momento, então olhou para o sangue em suas mãos, e de repente pareceu um pouco envergonhado. Isso, ao que parece, não é decente. Fim do capítulo. Capítulo 135. Lin Jie esperou do lado de fora da porta por um tempo, e finalmente a porta se abriu lentamente. O velho Wang, que eu não via há muito tempo, estava usando uma túnica preta solta com padrões e enfeites dourados complexos, e não usava sua máscara icônica, revelando o velho rosto coberto de cicatrizes horríveis, bem na porta. Então ele mostrou a ele um sorriso respeitoso e entusiasmado. Esta não é a primeira vez que Lin Jie vê o verdadeiro rosto de Wild. Na verdade, quando se conheceram, Wild estava em uma postura abatida sem máscara. No entanto, Lin Jie não julgava as pessoas pela aparência e ainda escolheu doutrinar Lao Wang naquela época com canja de galinha e recomendou calorosamente o primeiro livro, Ressurreição, a ele. Wild abriu mais a porta, fez um gesto de convite e disse cautelosamente, Chefe Lin, por que você está aqui? Quero falar com você sobre algo, mas você não veio até mim para pegar livros emprestados recentemente. Acabei de contratar um novo assistente para me ajudar a cuidar da loja. Se eu tiver algum tempo livre, irei sozinho. Lin Jie sorriu e entrou pela porta. Tomei a liberdade de visitá-lo, não deveria incomodá-lo. Wild acenou com a mão rapidamente. Não, é uma honra para mim que você venha aqui pessoalmente. Lin Jie sorriu e disse, isso é bom. Para ser honesto, você mora muito longe. Quase pensei que teria que pegar um ônibus por 3 ou 4 horas. Wild fechou a porta. Ao ouvir isso, ele não pôde deixar de pensar, eu vi claramente você aparecendo diretamente na porta da minha casa sem nenhum movimento. Ele riu 2 vezes e explicou, sabe, preciso de um ambiente mais isolado.
Lindie concorda profundamente. Entendo que se não houver um bom ambiente para fazer esse trabalho de pesquisa, será realmente mais problemático. Tenho um profundo entendimento disso. Pensando na localização remota da livraria, Wilde assentiu pensativamente. Lindie conversou com Wilde dessa forma, mas seus olhos foram involuntariamente atraídos pelas roupas do velho. O manto parecia misterioso e simples, como algum tipo de manto de mago, do tipo que a maioria das pessoas nunca usaria. Poderia ser o pijama de casa de Lao Wang. Haha, esse velho já é velho, mas ele ainda tem um coração de estudante do ensino médio, mas os homens ainda são adolescentes até morrerem, Lindie entende profundamente. Wilde de repente sentiu o olhar do chefe Lin passando por seu manto representando o discípulo da facção, Imperador das Trevas, Augustus, e então lançou-lhe um olhar significativo e amigável. Lindie estava com medo de que seus olhos fossem confundidos com preconceito, então ele elogiou francamente: o gosto para roupas é realmente bom, Lao Wang. Oh, coração de Wilde pulou uma batida. Poderia essa frase implicar que seu professor era bom, e ele escolheu o certo. Um palpite ousado mais uma vez surgiu em minha mente. Chefe Lin, ele realmente conhecia o professor. Wilde pensou no livro, Morte do Vazio, que parecia descrever um mundo mágico e bizarro, conectando as regras da vida e da morte, o que dificultava sua compreensão. Naquela época, o dono da livraria disse uma vez que este livro foi escrito por um gigante. Mas, Augustus é descendente de gigantes que sobreviveram desde a Primeira Era. Além dele, não há mais nenhum outro gigante neste mundo. Portanto, ou o livro sobreviveu da primeira época até o presente, ou foi escrito por Augustus, talvez seja como. É como se Wilde tivesse dado sua obra-prima de criação mais orgulhosa ao dono da livraria. Augustus também presenteou Lindie com sua obra favorita. Não importa o que seja, o mistério do dono da livraria parece ser mais profundo, como camadas de neblina, e é impossível ver qual é a resposta por trás do mistério. Talvez seja um Deus de verdade. Wilde sentiu-se ressecado com seu palpite, cheio de choque no peito, e depois de guiar Lindie para se sentar, ele serviu um copo de água para ele e para si mesmo, tomou alguns goles para se acalmar. Ele largou o copo, decidiu expressar sua posição e disse cautelosamente: obrigado pelo seu elogio, eu também acho, este vestido tem um significado muito especial para mim, representa o período mais importante da minha vida. Times, não importa o que aconteça, eu nunca esquecerei. Lindie assentiu, então esse é o caso. Eu o guardo desde que era jovem, apenas para comemorar meus 2 anos no ensino médio. Que Lao Wang nostálgico, infelizmente, não é de se admirar que ele tenha sido enganado por seus próprios filhos naquela época. Acredito que tal pessoa não ajudará os malfeitores. Se ele realmente entrou em contato com a organização Blood Fist, deve ter sido forçado, ou ele tinha outros planos. Da perspectiva atual de Lindie, o comportamento de Lao Wang é mais parecido com o último. Wilde observou cuidadosamente a expressão de Lindie e viu que sua pele pareceu suavizar um pouco. Com um toque de aprovação, ele secretamente deu um suspiro de alívio e perguntou: você veio até mim por causa da minha própria decisão? Lindie se inclinou ligeiramente para a frente, cruzou as mãos sobre os joelhos habitualmente e disse seriamente: é isso mesmo, você tem algo a ver com a festa de sangue, de novo, certo? Você esqueceu como eu o persuadi? Wilde disse solenemente: na verdade, quero aproveitar a reunião deles para transformá-los em clientes da livraria, seus crentes. Aspas. Espere. Lindie estendeu a mão e não pôde deixar de dizer: meu crente. Wilde percebeu que havia cometido um deslize. O dono da livraria nunca disse que precisava de crentes. Ele sempre recomendava livros aos clientes, guiando-os para fora do passado e recuperando suas vidas. O que realmente o fez entender as intenções de Lindie foram os anteriores, rituais de comer cadáveres, por causa dos vários rituais de sacrifício descritos neste livro.
O chamado sacrifício deve ter um objeto de sacrifício, e a maneira descrita no livro é tão cruel e tirânica. Se o objeto de sacrifício é um deus, então deve ser um deus maligno. Quanto ao chefe Lin que escreveu este livro, não há dúvida de que ele é um padre. Mas, na verdade, o palpite na mente de Wilde é que os dois são um. É por isso que ele acidentalmente disse isso agora. Quero dizer, crentes em livros. Wilde cobriu a boca e tossiu algumas vezes, e então disse com olhos firmes: fui ajudado por você todo esse tempo. Depois de pensar sobre isso, uma mera gárgula não é o suficiente para retribuir, mas tudo materialmente parece tão insignificante. Então, decidi praticar suas ideias. Deixe essas pessoas que se desviaram encontrar o verdadeiro significado da vida, e deixe-as também ouvir seus ensinamentos. Os olhos de Lin Jie estavam complicados, e ele não esperava que Lao Wang voltasse a se juntar ao banquete de sangue, por esse motivo. Não, isso não pode ser chamado de juntar, é infiltrar, e se preparar para instigar uma rebelião e desintegrar esse grupo. Isso é realmente esclarecedor. O chefe Lin ficou muito comovido e sentiu que a canja de galinha que ele havia passado nos últimos 2 anos não tinha sido em vão. Mas esse assunto era realmente muito perigoso para uma pessoa da idade de Lao Wang, então ele decidiu persuadi-lo novamente. Lin Jie disse seriamente: velho Wang, é ótimo que você tem esse tipo de coração, mas... Seu olhar estava fixo, sobre o ombro do velho Wang, e pousou atrás da parede divisória da sala. Uma poça de sangue vermelho escuro estava fluindo no chão. Mas o que é isso? Fim do capítulo. Capítulo 136. Lin Jie olhou para o sangue fluindo no chão não muito longe, virou a cabeça para olhar para Wilde e caiu em pensamentos profundos por um tempo. Pela sua experiência, o primeiro olhar confirmou que era de fato sangue, não ketchup ou tinta vermelha. E a julgar pela área da poça de sangue que ainda está se expandindo, a quantidade não é pequena. A fonte desse sangue é um grande recipiente cheio de sangue ou algum tipo de animal grande. Obviamente, então, surgem 2 problemas. Primeiro, que tipo de sangue animal é esse? Segundo, por que havia uma quantidade tão grande de sangue no chão da casa de Wilde? Como uma pessoa normal com pensamento normal, a primeira reação de Lin Jie foi, claro, ficar chocado, e então ele pensou: isso poderia ser sangue humano. Mas então ele negou essa especulação. Porque até agora, a expressão de Lao Wang é muito natural, relaxada e sincera. Ele até conversou muito entusiasticamente com Lin Jie, o que definitivamente não é o que um assassino deveria parecer. E Lin Jie, que conhecia Lao Wang há muito tempo, também acreditava que ele não o enganaria, mesmo que mentisse, ele definitivamente se comportaria de forma anormal. A segunda e mais importante coisa é que o que Lao Wang disse agora comoveu completamente Lin Jie, fazendo-o acreditar que a bela visão de Lao Wang em seu coração neste momento é genuína. Que essas pessoas que se desviaram encontrem o verdadeiro significado da vida. Veja, quão atencioso e iluminado. Pode-se dizer que o velho Wang compreendeu completamente a essência da canja de galinha de Lin Jie. Enquanto outros clientes ainda esperam ser iluminados por Lin Jie, ele não apenas quase saiu da névoa do passado, mas também considera a si mesmo e aos outros. Encontre significado na vida. O que é um grande amor? Este é um grande amor. Que eles também ouçam seus ensinamentos. Veja, quão bom isso é. Ele não apenas aprendeu e usou, mas também entendeu que o coração de Lin Jie é sobre ser aproveitado, não é sobre clientes que precisam de orientação entusiasmada ansiosa. Comprometido em levar aqueles que entraram no caminho criminoso dos esquemas de pirâmide para a livraria, beber a canja de galinha do professor Lin e lavar seus corações. O que é um confidente? Este é um confidente. Tal confidente com grande amor em seu coração, Lin Jie está disposto a acreditar. Ele finalmente estabilizou sua expressão primeiro e decidiu descobrir a verdade do assunto primeiro.
Depois que Lao Wang derramou seus pensamentos iluminados, se ele fosse mal compreendido, seria um grande golpe para este velho de ninho vazio. Além disso, pensando na existência da organização, banquete de sangue, o sangue também pode ser seus truques. Lin Jie permaneceu calmo e colocou as mãos no estojo do piano que havia sido colocado na frente de suas pernas. Se fosse realmente um banquete de sangue, ele lavaria seus corações sujos hoje sem esperar que o velho Wang instigasse a rebelião. Wild, que estava sentado em frente a ele, ouviu suas palavras e viu seu olhar, seu rosto mudou de repente, ele se levantou de repente e se virou, e viu o sangue escorrendo no chão. Wild caminhou rapidamente em aborrecimento e disse se desculpando para Lin Jie, sinto muito. Acabei de limpar com pressa antes, e não esperava que tal situação acontecesse. É realmente vergonhoso. Sinto muito por deixar você ver uma cena tão impura. Vou limpar imediatamente. Por favor, espere um momento. Wild se comportou de forma tão franca e natural, e parecia não haver outras anormalidades, como se ele estivesse fazendo algo comum antes. Lin Jie ficou um pouco atordoado e não pôde deixar de perguntar, o que está acontecendo com esse sangue? Wild sorriu sem jeito, sentindo-se culpado por um longo tempo. Acabou, o chefe Lin deve estar muito insatisfeito. Ele realizou a cerimônia de sacrifício de acordo com os rituais de comida de cadáver, compilados pelo próprio chefe Lin. Deveria ser um sacrifício sagrado e elegante, mas era tão desrespeitoso. Wild se justificou em seu coração. Na verdade, como um mago negro que frequentemente matava, ele estava cheio de desejos destrutivos em seus ossos, e não era habilidoso em tecnologia, o que levou ao tratamento rude dos materiais. Da próxima vez ele deve prestar atenção ao senso de ritual. Mas está tudo bem se ninguém olhar normalmente, é muito embaraçoso para ele expor diretamente seus truques rudes na frente do chefe Lin. As palavras do chefe Lin o culpavam por seu descuido. Aos olhos dos outros, o cruel e tirânico mago negro de nível de destruição, neste momento, é como um aluno que deu um passo errado no experimento e disse cautelosamente, depois que estudei suas obras, tenho tentado esses rituais, mas isso não é para mim. Ainda é um pouco difícil dizer, muitas vezes acho difícil entender alguns dos significados e também é difícil reproduzi-los completamente, então. Wild apontou para o sangue no chão com uma expressão ainda mais envergonhada, então é isso. Lin Jie ficou surpreso ao ouvir isso e então contraiu os cantos da boca. Droga, tente. A maioria dos registros em seu livro são alguns rituais e costumes populares chineses tradicionais. Claro, ele também falará sobre a origem de alguns rituais dos tempos antigos. Por exemplo, os antigos imperadores usavam tailão, gado, ovelhas, porcos, na cerimônia de oferecimento de sacrifícios ao país, enquanto os príncipes usavam shaolão, ovelhas, porcos. Outro exemplo é que no conceito taoísta, veado e veado são os 3 animais da casa de Jade, que são apreciados pelos deuses. Algumas outras cerimônias populares, como elevando a viga, celebrando os deuses, etc., também têm suas próprias particularidades em termos de métodos, tributos e discursos de congratulações, e ele os explicou um por um. Para aumentar o interesse do livro, e porque a etiqueta de sacrifício da China é na verdade uma cultura alimentar, ele frequentemente cita alguns costumes e práticas alimentares de muitas fontes, e se esforça para tornar o conteúdo não chato. Lao Wang, você é realmente muito curioso. Nunca ocorreu a Lin Jie que ele até mesmo imitasse os rituais do livro, mesmo que ele estudasse a parte cultural do livro. Como isso é chamado, um velho tão gentil que geralmente usa ternos e sapatos de couro e parece um velho cavalheiro ocidental, arregaça as mangas e levanta uma faca de cozinha, mata galinhas, patos e porcos e então segura o pescoço da galinha para deixar o sangue sair e remover os órgãos internos. A imagem simplesmente não é muito bonita, não ouso olhar para ela. Enquanto Lin Jie não conseguia rir ou chorar em seu coração, a preocupação em seu coração desapareceu imediatamente.
Não é de se admirar, isso não é um problema. O que ele escreveu em seu livro são todos pratos chineses. Mesmo que seja um chinês sem experiência culinária, será muito embaraçoso, muito menos um ocidental puro como Lao Wang. Lin Jie quase conseguia imaginar a bagunça atrás da parede. Oh, deixe-me dizer o que há de bom em você. Vendo a expressão envergonhada de Lao Wang, Lin Jie suspirou, levantou-se e disse, deixe-me ensinar a você como fazer isso. Wilde rapidamente acenou com a mão, o que eu fiz é realmente feio, polui seus olhos. Tudo bem então. Lin Jie mostrou um sorriso aliviado, entendendo como um cozinheiro novato não quer ser visto falhando, estou aqui para dirigir do ar, me diga primeiro, que passo você alcançou. Fim do capítulo. Capítulo 137, Ritual de Sacrifício. Wilde entrou na sala e examinou seu ritual de sacrifício inacabado. O propósito deste ritual era extrair o sangue do lobo celeste de Eris e rastrear até a fonte usando o poder deste deus, maligno, para reconstruir um lobo celeste real que controlasse o espaço e o tempo. Se for bem sucedido, ele terá uma besta onírica de nível destrutivo como espírito familiar. Para este ritual, ele escolheu usar o precante Morpheus Coffin of Eternal Slumber como o altar. Com seu poder de ressurreição, ele simplificaria e traria um propósito muito mais forte para este ritual. Esta poderosa ferramenta de feitiçaria pertencente à líder do culto escarlate foi procurada e disputada após sua morte, antes de finalmente cair nas mãos de Wilde. Além disso, as oferendas neste ritual eram, um mensageiro do sol de 2 asas com uma coroa vermelha e garras afiadas, um corpo pálido, gordo e de 4 membros, simbolizando os pecados da avareza, incompetência e tolice, bem como, um fluido inebriante que poderia causar excitação, paralisia e perda de racionalidade. Wilde, um mago negro bem informado, rapidamente entendeu que as oferendas neste ritual eram o Wyvern de enxofre carmesim, um pecador da avareza, e também uma poção depravada. Para esse ritual, não foi difícil adquirir as oferendas. No entanto, os passos necessários eram muito mais complicados do que qualquer outra cerimônia que ele havia feito no passado. Atualmente, Wilde estava em sua 3ª tentativa. Para garantir a eficácia do ritual, Wilde fez o máximo para adquirir as melhores oferendas possíveis. Por exemplo, Wilde escolheu o ilustre chefe de uma família nobre de Norzin como sua oferenda ao pecador da avareza. A verdadeira identidade desse sujeito era, na verdade, a de filho de um plebeu e não tinha nenhuma relação com essa família. Isso mesmo, ele assumiu uma identidade dentro da família e eventualmente se tornou o patriarca. Naquela época, esta nobre família estava passando por uma crise e confiou seu filho recém-nascido a um servo leal para fugir e tirá-lo do perigo. O servo leal fugiu com o filho mais novo, mas foi descoberto sem querer. Assim, ele entregou o jovem ao seu amigo e sua esposa antes de atrair os perseguidores e eventualmente se sacrificar. O casal havia dado à luz um menino recentemente e, portanto, fingiu ter tido gêmeos, criando os dois juntos. No final, aquela nobre família escapou do desastre e se reergueu, mas infelizmente perdeu todos os seus herdeiros por causa da turbulência. Por isso, eles enviaram pessoas para procurar aquele jovem filho. Um dia, o filho plebeu inadvertidamente ouviu seus pais falando sobre isso e a avareza começou a nublar seu coração. Ele sugeriu a ideia de trocar sua identidade com a do herdeiro da família nobre, mas seus pais não concordaram com isso. Devido à objeção dos pais, o filho plebeu os matou. Depois disso, ele também matou o verdadeiro filho da família nobre e usou uma lembrança para falsificar sua identidade e entrar para a família nobre. Durante todo o processo, sua avareza aumentou. Ao cooperar com magos negros, ele transformou a mãe e as irmãs de sua identidade falsa em suas escravas. Ele também matou qualquer um que pudesse saber a verdade e os tratou cruelmente até que morressem. Eventualmente, ele também conseguiu fazer com que o velho patriarca da família fosse morto, instalando-se como o novo patriarca e assumindo o controle desta família nobre.
Uma história tão notável fez dele a oferta perfeita pelo pecado, e agora ele era um cadáver no altar pingando sangue. A maior parte do sangue que escorreu para o chão veio deste homem avarento conhecido como Jeffrey Norton. Wilde se mudou do altar construído a partir do caixão do sono eterno. Indo do salão iluminado para o canto escuro e sombrio, seu rosto sinistro foi envolvido nas sombras, deixando apenas seus olhos verdes e sombras de serpente refletindo a luz fria. Seu olhar caiu sobre os membros pálidos e rechonchudos no altar. Com algum desgosto, ele suspirou. Acabei de fazer o estágio de sangria. Os rituais em seu livro são realmente muito difíceis e os controles usados são um tanto enigmático. Leva um bom tempo para eu digerir e entender tudo isso. Você até tem que me guiar pessoalmente, por causa da minha inépcia. Peço desculpas de verdade por isso. Lindy enviou-se mais uma vez e bebeu um pouco de chá. Não fique triste, velho Will. Eu já disse desde o começo que isso só pode lhe dar algumas ideias, afinal o abismo de línguas e culturas é muito vasto. É normal que você não entenda. Todos têm suas especializações e talvez você precise encontrar alguém adepto dessa área para ajudá-lo. Este livro cruzou dois mundos e era natural que o velho Will não entendesse muitas coisas escritas nele. Havia também a questão da culinária, que trazia alguma habilidade e, além disso, as culinárias eram completamente diferentes. Você está certo. O velho Will soltou um suspiro de rompimento. Lindy voltou ao assunto em questão. Bloodletting. É bem difícil para um iniciante. Na verdade, eu também não sou muito bom nisso e já sujei o chão todo. Hahaha. O velho Will riu secamente. Você está brincando comigo. Tudo bem, chega de piadas. Lindy acalmou um pouco e continuou. Você continuará a preparar as ofertas removendo as entranhas. Removendo as entranhas? Sim. Mais tarde, cada víscera diferente tem que ser limpa separadamente. Agora, primeiro use suas mãos. Este passo não pode ser feito com ferramentas. Velho Will, sugiro que você use uma luva se tiver medo de se sujar. Use suas mãos para desenterrar todos os órgãos. Lembre-se de retirá-los todos até que estejam limpos. Tudo bem, vou tentar o meu melhor. Tudo isso, o velho Will estava um pouco hesitante. Ele pode ser um mago negro brutal, mas nunca tinha feito algo tão cruel e perverso antes. O chefe Lin é um pregador de um deus maligno de fato. Ele é capaz de facilmente alcançar o que as outras religiões não conseguem. Sim, tudo isso. Lembre-se de limpar os intestinos outra hora. Também seria melhor enchê-lo com temperos fortes. Afinal, não acho que os deuses gostariam de comer uma oferenda que tem um gosto residual peculiar. Lindy sorriu e fez uma piada. Wilde reconheceu, pensando consigo mesmo que as especiarias provavelmente significavam a poção depravada. Depois disso, Lindy ouviu todos os tipos de sons estranhos atrás da parede divisória. Provavelmente é só o som de cozimento. Não tem nada de estranho nisso. Depois de esperar um pouco, Lindy recebeu a notícia de que Wilde havia terminado. Sorrindo, ele voltou a dar instruções. Agora que essas entranhas estão prontas para uso, vou lhe ensinar um rito interessante. Corte um pedaço grande de carne sem osso, então use. Lindy fez uma pausa no meio da frase. Ele queria dizer haxiz, mas percebeu que Wilde nunca tinha usado haxiz nem sabia o que eram. Assim, ele modificou suas instruções. Use 4 palitos finos de madeira e enfie-os nos 4 cantos da carne. Então, coloque os intestinos dentro e enrole-os formando uma bola. O velho Will pareceu suspirar, hesitando por um momento antes de perguntar cautelosamente, o que esse rito faz? Esse ritual cruel e sanguinário tinha uma babária antiga que era peculiar, tortuosa e aterrorizante. Esta cerimônia é para rezar por bênçãos e pode trazer boa sorte e boa vontade de outras pessoas. Lindy mudou o ditado original, abençoe nossos filhos e netos para que encontrem benfeitores onde quer que eles vão, em uma mentira branca para proteger Wilde. Depois de explicar, ele riu, é uma cerimônia de sacrifício especial de uma certa região sobre a qual já escrevi no meu livro antes.
Não é muito interessante? Wilde não conseguiu evitar estremecer. É essa a bênção dos devoradores de cadáveres. Tratar levianamente essas oferendas de uma maneira tão distorcida, como se tudo fosse apenas brinquedos. Interessante, muito interessante mesmo. O mago negro refletiu, sentindo como se tivesse entrado nos portões de um novo mundo. Nota do autor: este é um ritual de sacrifício real no Shaoxing durante o Festival da Primavera, onde eles enrolam intestinos de frango ou pato dentro de carne de porco em pauzinhos. Fim do capítulo. Capítulo 138. Lin Jie ordenou que Lao Wang desmontasse e limpasse os sacrifícios e, em seguida, os organizou como deveriam ser. Mas, afinal, as condições eram precárias, muitas coisas para as quais o faraó não estava preparado e ele não conseguia entender algum vocabulário, então ele teve que confiar em Lin Jie para traduzi-lo em um visual fácil de entender para o povo Aesir. Mas dessa forma, o significado da cerimônia se desvia do original. Lin Jie havia previsto tal situação, então, desde o início, ele recomendou este livro a Wilde apenas como uma referência para seu estudo cultural antes de estudar o idioma. Também tente o seu melhor. Mas há uma coisa a dizer: esses costumes populares locais especiais são realmente muito interessantes, assim como o chocolate que nunca sabe qual será o gosto do próximo. Existem muitos costumes misteriosos escondidos na vasta terra esperando que as pessoas explorem. É exatamente aí que reside o interesse de Lin Jie em estudar o folclore. Embora Wilde possa não ser capaz de entender completamente o significado, Lin Jie ainda está muito disposto a explicá-lo pacientemente. Quando terminou sua xícara de chá, o velho Wang finalmente parecia estar quase pronto. Lin Jie de repente deu um tapa na cabeça, lembrou-se de algo muito importante, largou a xícara de chá e perguntou: Velho Wang, você conhece esta oferta de sacrifício? Wilde parecia muito animado, olhando para os sacrifícios de formato estranho no caixão do sono eterno, que estavam cobertos com poções corruptas. O homem ganancioso teve seus membros cortados, seus ossos removidos e transformado em um pedaço limpo e arrumado de carne branca. Um pedaço de madeira coletado do monstro temporariamente invocado Blighter foi inserido diretamente na carne, e os intestinos cristalizados do pterossauro de enxofre vermelho enrolaram-se ao redor do pedaço, formando um círculo, como se formassem um domínio especial. A poção depravada foi evaporada pela alta temperatura invisível emitida pelos intestinos, e a névoa densa girou lentamente neste campo, brilhando fracamente com luz, como uma vasta nebulosa. A carne branca abaixo foi rapidamente cozida pelo calor residual, e até mesmo rachaduras carbonizadas se formaram rapidamente. Então o mago negro olhou para a carne preta como breu na superfície e assentiu solenemente: está cozida, parece completamente cozida. Wilde ficou surpreso em seu coração, ele parecia entender o significado desta cerimônia de sacrifício: o espaço entre o céu e a terra não é como estrelas. Tomando o universo como uma imagem, este sacrifício é realmente grandioso, não é de se admirar que tenha a capacidade de aumentar a sorte. Ao mesmo tempo, a pedra filosofal incrustada no caixão do sono eterno começou a absorver o sangue e o poder dos pterossauros de enxofre vermelho, poções corrompidas e pessoas gananciosas. A luz vermelho-sangue tornou-se cada vez mais brilhante, delineando um padrão estranho no ar, como se formasse uma porta acima do altar. A cerimônia de sacrifício começa oficialmente. Wilde olhou com expectativa para o cadáver de Heres colocado do outro lado do caixão do sono eterno. O sangue em seu corpo fluiu pelo caixão e se reuniu ao redor da pedra filosofal. O sangue foi purificado e também evaporou gradualmente para formar uma névoa vermelha. Depois de subir, ele se fundiu com a massa semelhante a uma nebulosa e gradualmente condensou alguns ramos que se assemelhavam a fibras nervosas e fibras musculares, piscando como um relâmpago. E a posição mais central entrou em colapso e desmoronou em um domínio semelhante a um buraco negro. Isso simboliza que a forma embrionária do lobo da corte vazia começou a aparecer. Perfeito! Wilde não pôde deixar de aplaudir em seu coração.
Como esperado do chefe Lin pessoalmente apontando, esta cerimônia de invocação da ressurreição é mais estável e eficiente do que qualquer outra cerimônia que ele realizou no passado. Além disso, a poção caída é adicionada, o que enfraquecerá a vontade da criatura ressuscitada, tornando-a mais fácil de ser controlada pelo conjurador. O poder do pterossauro de enxofre vermelho o torna mais agressivo e explosivo, e a alma da pessoa gananciosa o dota de intelecto astuto e agência poderosa. Cada sacrifício aumenta corretamente o poder e a controlabilidade da criatura ressuscitada, o que é maravilhoso. É bom se for familiar. Lin Die ficou aliviado e de repente disse: "Ah, a propósito, você coletou o sangue que foi drenado agora, Lao Wang?" "Coletado." Wilde assentiu, ao lado do sangue que acabou de ser coletado. Lin Die disse: "Adicione água e sal ao sangue, deixe solidificar, cozinhe e congele, e corte em pedaços também pode ser usado como um sacrifício." Wilde ficou atordoado e então ficou animado. Que método conveniente de armazenamento de sangue, se for esse o caso, não seria possível realizar rituais de sacrifício a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu pensava que quando eu queria realizar uma invocação sacrificial no passado, eu frequentemente tinha que encontrar materiais no local e esperar pela oportunidade de fazê-lo. Não só era lento, mas às vezes a situação era muito perigosa, e eu tinha que correr o risco de ser exposto novamente. Ah, como eles nunca inventaram isso, droga, que estúpido! Em contraste, os rituais e métodos de sacrifício da seita dos devoradores de corpos são tão eficientes e elegantes que são como arte. Sua imitação contundente anterior era muito grosseira, este é o verdadeiro sacrifício. Obrigado pelo seu conselho. Wilde tremeu todo, e disse quase piedosa e fanaticamente: "Eu definitivamente espalharei seu livro. Esta é uma obra-prima verdadeiramente perfeita, e deveria ser aprendida por mais pessoas." Usando milhares de roupas e lisonjeiro, mas não vestindo roupas, Lao Wang está realmente melhorando em ser um homem. Lin Die riu e disse: "Porque você e eu somos tão educados, como você pode ser tão exagerado?" Ele parou de repente e disse: "Você não quer ir ao banquete de sangue? Oh, esse assunto é realmente perigoso para você." Bem, eu ganhei uma moeda do destino há algum tempo, prós e contras os dois lados representam sorte e azar, use-a para uma leitura da sorte e, se o resultado não for bom, não vá. Para atrair Lao Wang de volta, o chefe Lin realmente se esforçou muito. Ele tirou a moeda redonda do bolso e olhou para o velho Wang. O coração de Wilde tremeu, suas pupilas estreitaram-se bruscamente e ele olhou para a moeda. Esta é a lendária moeda do destino. ... Usando um método tão cruel e aterrorizante para sacrificar, o homem sem rosto de escamas negras, realmente merece ser um mago negro destrutivo que pode mudar o rosto das pessoas. Nas sombras, a assassina das sombras Debra que se fundiu com a escuridão apareceu na cena do sacrifício, seus olhos se afastaram do altar extremamente sangrento em desgosto, mesmo que ela estivesse realizando missões de assassinato e tortura o ano todo, ela não podia deixar de querer ver tal cena. Náuseas, peludo no coração. Sempre ouvi falar da crueldade de Wilde, mas nunca pensei que seria tão cruel. Cuidadosamente, ela silenciosamente se transformou em uma sombra, restringindo toda a sua respiração, e quando Wilde se limpou, ela entrou na sala de estar e sentou-se cara a cara com o jovem novamente. Só então ele se fundiu na sombra da xícara de chá e silenciosamente liberou o veneno. Essa, voz da perdição, é tão venenosa que nenhum mago negro no nível de destruição consegue suportar erre. Ele ousou usar as ferramentas que cultivou por tantos anos como sacrifícios, ele realmente não sabia como viver ou morrer. Debra riu silenciosamente e cruelmente, esperando silenciosamente que Wilde bebesse o copo de veneno. Até que o jovem de aparência comum sorriu e tirou uma moeda. Fim do capítulo. Capítulo 139. Debra não tem seu próprio sobrenome. Ela é uma assassina pura. Desde que foi adotada e treinada, o significado de sua vida é apenas ser uma ferramenta, uma faca útil.
Embora ela tenha sofrido muitos anos de treinamento cruel, e até mesmo seu corpo tenha sido completamente transformado em uma criatura semi-sombra para melhorar infinitamente sua habilidade de ocultação, ela não sentiu nenhum ressentimento por causa disso. Estou orgulhosa e orgulhosa de poder fornecer uma força para a organização. Embora ela nem tivesse as qualificações para saber o nome real da organização, ela só conseguia se lembrar firmemente do símbolo da organização em seu coração, a longa espada envolta em chamas. Debra tem uma admiração fanática sincera pela organização. Ela sabe o quão poderosa a organização é, quão grande é o número de ferramentas para a organização e quão brilhante e justa é a maneira como eles estão avançando. Seus inimigos são numerosos, e eles estarão contra o mundo, mas sua causa é absolutamente correta e certamente vencerá no final. Por esta razão, Debra está devotamente disposta a se tornar uma pedra insignificante no processo de abertura do novo mundo, mesmo que ela seja desconhecida. Este é o significado de sua vida, todo sofrimento é um sacrifício por uma grande causa, incluindo a morte. Portanto, quando ela recebeu a tarefa de assassinar Wilde, ela aceitou sem hesitação. Mesmo por causa disso, ela passou por uma transformação secundária extremamente dolorosa e brevemente se tornou uma criatura de sombra real. Há uma lacuna muito especial entre a realidade e os sonhos, ou seja, o mundo das sombras, e as criaturas das sombras, é o monstro que vive nele. Em circunstâncias normais, as criaturas das sombras não são agressivas, assim como o plâncton que vive na água, pulando e se movendo entre as sombras o dia todo, devorando-se, fundindo-se e nascendo constantemente. Eles não têm nada a ver com o mundo real, mas muito poucos magos podem conduzi-los, mas o efeito é apenas mudar a forma da sombra ou fazer a criatura das sombras sair da sombra. No entanto, as criaturas das sombras não podem deixar o plano das sombras, assim como os peixes não podem deixar a água, caso contrário, eles morrerão depois de um tempo. Invocar e dirigir esse tipo de monstro é inútil, e ninguém se importa com isso ao longo do tempo. Debra foi uma das falhas do novo experimento da organização em tentar redirecionar as terras sombrias, e ela foi fundida à força com uma criatura das sombras, seres como ela, a organização chamou de Verme das Sombras. O mundo exterior chama esses assassinos misteriosos de Assassinos das Sombras. Ela pode transitar livremente entre a realidade e o mundo das sombras, mas ao se esgueirar para o mundo das sombras, ela tem que suportar uma dor extrema que divide a alma o tempo todo, e muitos vermes das sombras enlouquecem e cometem suicídio por causa disso. Mas tudo vale a pena. Aqueles que atrapalham a organização devem morrer. Debra sabia o nome de Harris em alguma lista. Esta é outra ferramenta diferente da dela. Ela tem mais usos e é mais complicada de controlar, então o custo de planejamento da organização também é maior. Harris deveria ter usado o ovo espelho mágico para invocar as bestas dos sonhos de nível divino necessárias para a organização, e ele próprio usaria isso para anexar o Shigiel, fundindo um grande número de organizações de caçadores de pequeno e médio porte em uma ferramenta mais útil para a organização. Mas por causa da intervenção de Wilde, não apenas Harris morreu e se tornou sua ferramenta de sacrifício, o Lobo Branco e o Culto Vermelho morreram juntos, e aquele que finalmente integrou as forças do caçador se transformou em uma nova organização de caçadores. O layout da organização ao longo dos anos ficou aquém. Isso é o que Debra sabe. Ela quer remover todos os obstáculos para a organização, então Wilde deve morrer. A voz da perdição dissolverá o pensamento e o cérebro de Wilde, e ele lentamente sentirá primeiro como se houvesse formigas rastejando no couro cabeludo, e então do couro cabeludo, para o córtex cerebral, massa cinzenta, cérebro. Esse tipo de extremo a coceira destruirá sua vontade, e então ele começará a coçar, rasgar seu couro cabeludo, esmagar seu crânio e, finalmente, desenterrar seu cérebro já crivado. Até agora, ele não pode ser livre. Debra pensou originalmente assim, e já estava intoxicada pela fantasia da outra parte gritando de dor, mas lutando impotente. Afinal, ela estava a apenas um passo do sucesso. Um assassinato tão direto é seu estilo, e ela vai direto ao alvo sem demora.
Quanto ao motivo pelo qual Wilde recebeu uma pessoa comum, isso não está dentro de sua consideração. Ela só precisa se esconder e envenenar, para que as duas coisas possam ser bem feitas. No entanto, enquanto esperava pacientemente, de repente viu o jovem de aparência comum tirar uma moeda do bolso e jogá-la para cima com um sorriso. Ding! A moeda girando no ar ficou em pé, e o fuso em forma de lançadeira gravado nela era como uma pupila neste momento, e a moeda inteira era como um olho que de repente ganhou vida. Um sentimento indescritível tomou conta da alma de Debra violentamente. Como se estivesse sendo observada por alguma existência sombria, e como se estivesse sendo segurada firmemente por uma grande mão invisível, ela sentiu seu coração pulsando neste momento, e uma sensação de medo e opressão surgiu espontaneamente. Fuja! Fuja! O instinto está gritando, avisando-a, deixe-a escapar aqui rapidamente, um grande perigo está chegando. No entanto, ela não teve tempo de reagir, e não havia como reagir. A moeda que estava congelada no ar por um momento já havia caído e atingido a borda do copo de água na frente de Wilde. Não sei em qual ponto-chave ela atingiu o copo, e uma rachadura superficial no copo de água se expandiu com um som de clique, e então se espalhou por todo o corpo do copo. Bum! O copo foi quebrado em inúmeros fragmentos pela moeda em um instante, e os fragmentos translúcidos voaram ao redor. E a água no copo fluiu em um instante, cobrindo metade da mesa e cobrindo todos os fragmentos. Por alguma razão, as sombras dos fragmentos pareciam fazer um leve som de chi, e todos eles foram sacudidos. Ah! Debra soltou um grito silencioso e estridente, e o som da desgraça penetrou a barreira entre a realidade e o mundo das sombras em um instante, e tudo caiu sobre ela. Se ela fosse uma verdadeira criatura das sombras, então a realidade não teria nenhum efeito sobre ela. Se ela fosse totalmente humanoide, a voz da perdição corromperia apenas seu cérebro e não o resto. Mas infelizmente, não há se. Ela é uma criatura de fusão, não só será afetada pela realidade, mas também por causa das características das criaturas das sombras, cada parte de seu corpo, todas iguais aos órgãos pensantes. A dor invisível e a coceira como formigas rastejando varreram todo o seu corpo, pouco a pouco, adicionando outra camada de dor à dor original de viajar pelo mundo das sombras, fazendo-a querer se despedaçar e se esmagar. Ela começou a se dissolver, a se devorar e então a renascer no local novamente, uivando e gritando silenciosamente, formando um ciclo. As sombras espalhadas do vidro não atraíram nenhuma atenção. Não há como Debra sair daqui. Essa escuridão, desespero e dor a acompanharão por um tempo infinito. Não há fim, não há fim. Ding ding ding. A moeda quicou no chão, Gululu rolou algumas vezes e caiu. Não havia nenhum ponto vermelho marcado por Lindie na superfície. Perdição. Testa. Lindie olhou para uma mesa de copos quebrados e torceu os cantos da boca, sem entender como as coisas acabaram assim. Wilde se levantou com uma mudança repentina de expressão, encarando a sombra do vidro quebrado pensativamente. Fim do capítulo. Capítulo 140. Wilde se levantou abruptamente, olhando solenemente para a sombra na mesa que parecia ter sido ativada por um momento. Pessoas comuns não conseguem perceber essa mudança sutil. Quando a água no copo é espirrada na sombra, a sombra parece se mover por um momento, mas desaparece logo. Mesmo que vissem, a maioria das pessoas, mesmo as extraordinárias, não entenderia o porquê. Mas Wilde é um bruxo das trevas com qualidades extremamente profissionais, e ele também tem um pouco de compreensão do conhecimento raro e impopular do mundo das sombras. Com sua força atual, existem apenas algumas criaturas extraordinárias que podem aparecer sob seu nariz sem que ele perceba sua respiração, exceto por existências de nível divino. E criaturas das sombras são uma delas. Alguém usou criaturas das sombras para envenenar este copo de água. Felizmente, o chefe Lin veio visitá-lo hoje e o tratou à sua maneira, caso contrário, até eu teria sido enganado. Não, o chefe Lin deve ter sabido disso há muito tempo, então ele veio aqui para me salvar.
A propósito, ele apontou a maneira correta de oferecer sacrifícios e me lembrou. A gratidão de Wilde a Lin-Die era imensurável. Considerando que ele havia sido resgatado 2 vezes dessa vez, seu desejo de retribuição era ainda mais profundo. Mas então ele levantou outra questão: mas o reino das sombras e o mundo real não deveriam estar conectados. Como criaturas das sombras poderiam ser afetadas pelas toxinas nesta água? E neste momento, havia um cheiro de sangue vindo da sombra. Isso é simplesmente impossível. Criaturas das sombras são feitas de sombras e não têm carne e sangue. Como poderia haver um cheiro de sangue? Isso não é razoável. Os olhos de Wilde olhando para a sombra fragmentada ficaram mais escuros, e ele já tinha um palpite em seu coração. Isso significa que alguém não dirigiu a criatura das sombras, mas alguém usou a criatura das sombras para conduzir um experimento de síntese. Como um bruxo das trevas que é bastante talentoso na ciência da criação, Wilde sabe o quão perigosa e grosseira é essa síntese. O sintetizador nunca considerou a racionalidade, e os produtos sintéticos são provavelmente todos consumíveis com uma vida útil curta. Mas não é ruim em termos de criatividade, e é usado para assassinato. Se esse tipo de coisa é produzida por energia, a eficiência pode ser muito alta. Nos últimos anos, aqueles casos em que pessoas extraordinárias de alto nível foram assassinadas sem motivo, mas nenhum vestígio pode ser encontrado, poderia ser que elas foram mortas por esse tipo de coisa. Esta é a verdadeira identidade do chamado assassino das sombras. A expressão pensativa de Wilde olhando para os cacos de vidro fez Lin-Die se sentir ainda mais envergonhado. Não é culpa dele que essa situação inesperada tenha acontecido. Quem imaginaria que ele apenas jogou uma moeda, e ela iria bater no vidro, e o vidro era tão fraco que quebraria diretamente quando atingido por uma moeda? É porque a moeda é muito dura, ou o vidro é muito quebradiço. Agora, ele só queria controlar sua força, e então ele apenas jogou uma má sorte, para persuadir Lao Wang a não ir. Mas esse tipo de situação de Oolong aconteceu, má sorte, foi jogado fora, mas atingiu o vidro. Os que saltaram do copo não devem ser contados. Além disso, é raro ele sair, visitar a casa de um hóspede, e dizer que quer jogar uma moeda para adivinhação, mas no final ele quebra um copo. Essa situação é muito embaraçosa. O mais importante é que o rosto de Lao Wang é tão feio, ele provavelmente não o fará pagar. Coffee. Velho Wang, isso é puramente um acidente, uma coincidência, um acidente. Eu não esperava que tal situação acontecesse, nem você, certo? Parece que esta moeda é bem inteligente, eu realmente sinto infelizmente, esqueça, desta vez o resultado será invalidado, vamos fazer de novo. Lin-Die caminhou embaraçosamente para pegar as moedas roladas para o lado, e enquanto limpava a poeira das moedas, ele tentou mudar de assunto. Falando nisso, seu velho amigo Joseph encontrou vestígios de sua estadia na rua número 52 e está procurando por você, você vai continuar evitando-o? Acredito que ele deve estar mais interessado em coisas sobre velhos amigos, pelo menos mais interessado do que quebrar um copo. Wilde estava estendendo a mão, e o canto da faca de sacrifício escorregou da manga do manto preto. A ponta da faca tocou levemente a água e a sombra na mesa, e as linhas complexas na faca brilharam em vermelho, absorvendo as toxinas deixadas na água. Para magos negros, facas de sacrifício são indispensáveis e importantes adereços de conjuração de magias, seja sacrifício, ataque, encantamento ou outras magias. Todas elas precisam ser usadas. Ele usou a faca de sacrifício como um meio para analisar e armazenar as toxinas na água, e rapidamente entendeu que esse era o chamado som da perdição, do pesadelo do conjurador. Os conjuradores costumam usar éter para melhorar sua inteligência. A atividade e a sensibilidade do cérebro são várias vezes maiores que as dos transcendentes comuns. Se eles tocarem o som da perdição, eles quase certamente morrerão, e a morte será extremamente dolorosa. É realmente cruel.
Se ele pode atingir esse nível, ele deve ser um espinho no lado do oponente, e ele tem ficado em silêncio por tantos anos. O único fusível possível é levar Harris, o lobo branco e a seita vermelha à extinção. Não é fácil lidar com esse assunto, e ainda tem gente manipulando isso. É uma pena que o chefe Lin tenha ativado a moeda do destino e tomado um banho com a voz da perdição. Agora ele provavelmente não tem sanidade nenhuma, caso contrário, ele pode ser torturado. Wild estreitou os olhos e uma luz fria brilhou nas pupilas verde escuras da cobra. Quando ouviu as palavras de Lin Jie, ele sorriu e sorriu. Joseph, é realmente um nome há muito perdido. Eu não o evitei. Afinal, conheço velhos amigos há tantos anos e nos encontraremos. É que agora, antes que chegue a hora, quando houver tempo, tenho que fazer os cálculos daquele ano. Com certeza, Lao Wang ainda estava bravo com Joseph. Embora ele não soubesse por que eles tiveram um conflito em primeiro lugar, estimava-se que o assunto era muito sério e ainda o assombrava até hoje. Mas a questão é, o tópico mudou. Lin Jie deu um suspiro de alívio em seu coração, voltou e sentou-se, olhou para a esquerda e para a direita, encontrou um pano que estava colocado sob a mesa de centro e cuidadosamente limpou todos os detritos da mesa na lata de lixo sem tocar nos cacos de vidro. Já se passaram tantos anos, algumas coisas devem ser deixadas de lado. Como ser humano, a felicidade é a coisa mais importante. Wild pegou a faca de sacrifício, assentiu e disse: entendido, você está certo, contanto que ele não venha até mim, não tomarei a iniciativa de encontrá-lo, mas se ele vier, não posso ficar parado e esperar pela morte. O chefe Lin realmente não queria perder um cliente. Afinal, foi a espada mágica de Joseph que convocou o espírito heróico de Candela. Mas a causa do conflito não estava nele. A torre do ritual secreto provavelmente notou sua presença. Talvez em breve, ele pudesse confrontar seu velho amigo novamente. Lin Jie também entende que o conflito entre esses dois velhos amigos gays não pode ser resolvido com apenas algumas palavras, mas, apenas mude de assunto. Havia outra pergunta em sua mente. A propósito, você estava na 52 ND Street. ... O que você está fazendo há tanto tempo? Antes que Lin Jie pudesse fazer a próxima pergunta, Wild ficou animado. Vou lhe mostrar meus resultados e definitivamente estarei à altura de suas expectativas. Houve um som assustador de lambidas e mordidas atrás da parede, seguido por um rosnado baixo e assustador. Uau! Uau! Fim do capítulo.